A paz do Senhor Jesus, meus queridos, eu sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o caminho de Caim. Aqui na carta de Judas, capítulo único, no verso 11, diz assim: ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, a carta de Judas, ela faz um alerta com respeito ao fim dos tempos. E dentre os vários alertas que há nesta carta, então está um alerta a respeito dos tipos de pessoas que estariam se infiltrando nas igrejas no fim dos tempos. E o verso que lemos aqui faz um alerta com respeito ao caminho de Caim, o prêmio de Balaão e a contradição de Coré. Mas eu quero dar ênfase aqui hoje, nesse vídeo, ao caminho de Caim. O que é o caminho de Caim? Nós aprendemos nas Escrituras que Caim e Abel foram os primeiros filhos, homens de Adão e Eva. A Bíblia diz que Caim foi lavrador da terra e que Abel foi pastor de ovelhas. Mas uma pergunta surge: por que Abel era pastor de ovelhas, se naquele tempo ainda não era permitido comer carne e nem leite da ovelha? No primeiro capítulo de Gênesis 1, no verso 29 e 30, diz assim: disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Basicamente, o primeiro homem era vegetariano. Ainda não havia sido dada a ordem, a liberação para comer carne ou derivados de animais, como leite. Por que então Abel criava ovelhas? Deus só foi mudar o cardápio em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Aí então é dada permissão para se comer carne. Então por que Abel criava ovelhas se não podia comer sua carne, se não podia beber o seu leite? Porque há uma explicação para isso, há um motivo para isso. Abel criava ovelhas com dois objetivos. O primeiro deles era agradar a Deus, para sacrificar a Deus. E o segundo deles era para cobrir as suas irmãs. Aqui então se torna necessário a gente entrar em um assunto que para alguns se tornou uma polêmica, mas é muito simples de resolver. Alguns dizem assim: olha, o mundo começou com Adão e Eva, Caim e Abel. A Bíblia fala que quando Caim matou Abel, ficou Adão, Eva, Caim. Caim então mata o seu irmão e ele vai para a terra de Nod. E lá ele se casa. Com quem então Caim se casou se só tinha 3 pessoas na terra? Não é bem assim. Então vamos entender. Adão e Eva, assim que receberam a ordem de Deus, crescei e multiplicai e enchei a terra, eles começaram a cumprir imediatamente esta ordem. Começaram a gerar filhos, porém só haviam nascido meninas, só haviam nascido mulheres até então. E existem textos da Bíblia que vão nos provar isso. Veja bem, quando o juízo vem após eles pecarem, Deus disse assim para Eva: olha, eu vou multiplicar as dores de parto de você. Ou seja, Eva sabia o que era dor de parto e Eva já tinha experimentado dores de parto, porque só se pode multiplicar aquilo que já existe. Logo Deus disse: você sabe as dores de parto que você já teve? Eu vou multiplicar elas agora. Então é o primeiro texto, a primeira referência que está em Gênesis 3,16. Aqui também em Gênesis 3, no verso 20, diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então Eva, ela já era mãe, ela era mãe dos viventes, mas até o momento só havia nascido meninas. Mas por que então a Bíblia não registra? Porque era cultura daquela época, do Antigo Testamento, mulheres e crianças não serem contadas. Não é por acaso que lá na multiplicação de pães, já lá no Novo Testamento, fala que 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças que não foram contados. Então quando nasce o primeiro homem, então foi dedicado um capítulo inteiro da Bíblia para relatar esse ato, que foi exatamente o capítulo 4 de Gênesis, que vai falar sobre Caim e Abel. Foram os primeiros homens que nasceram. Porém, antes de Caim e Abel, já haviam nascido muitas mulheres. Logo, Abel, ele criava ovelhas para que através da lã das ovelhas ele pudesse cobrir as suas irmãs. Então ele cobria as irmãs
e ele usava também essas ovelhas para sacrificar em oferta ao Senhor. Enquanto Caim vivia para o seu prazer, para o seu deleite, para o seu sustento, Abel, ele vivia para o prazer de Deus, ele vivia para agradar a Deus e para cobrir as suas irmãs. Logo ele era guardador das suas irmãs. Guarde bem essa expressão. Ele era guardador das suas irmãs. E é por isso que quando Caim mata Abel e Deus vai questionar Caim, ele diz assim: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Então ele se esquiva dessa função de ser guardador do irmão. E guarde bem essa frase: quem não é guardador do seu irmão, ele é assassino do seu irmão. Quem não guarda seu irmão, normalmente assassina. Quem não cuida do seu irmão, normalmente vai falar mal dele. E é por isso que a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Quem não guarda seu irmão também não pode ser sacerdote. E quando ambos vêm exercer um sacerdócio, quando vem trazer uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, porém se agradou da oferta de Abel. Alguns até questionam: olha, ele rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim foi frutos da terra, já a oferta de Abel foi a mesma oferta que Deus deu quando cobriu o pecado de Adão e Eva, ao matar o cordeiro, fazer veste de pele e cobrir os seus pais. É uma boa explicação. Porém, a Bíblia diz que Deus aceitava os dois tipos de oferta. Havia a oferta animal e havia a oferta vegetal. Então todos os dois tipos de oferta eram aceitos. O grande problema foi que Abel trouxe uma oferta completa, onde havia 3 elementos: oblação, libação e gordura. Esses 3 elementos estavam na oferta de Abel. Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então essa era a oferta animal. Já a oferta vegetal também tinha que ter os 3 elementos. A oferta vegetal tinha que ter a parte sólida, grãos, cereais, frutos. Tinha que ter a parte líquida e tinha que ter o combustível. Logo, vinho e azeite deveriam ser derramados sobre a oferta vegetal. Porém, a Bíblia diz que Caim só trouxe dos frutos da terra. Ponto. A oferta dele estava incompleta. Então ele trouxe uma oferta incompleta, imperfeita, uma oferta mal feita para Deus. Deus ainda deu oportunidade para ele. Gênesis 4, verso 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, Deus deu a oportunidade, falou: olha, Caim, você não fez bem feito, faça bem feito que eu aceito também. Porém, ele não quis fazer, ele quis fazer do jeito dele. Logo, Caim criou a sua própria religião, que é a religião que hoje mais cresce no mundo, que é a religião de Caim, que é o caminho de Caim. E qual é o caminho de Caim? Qual é a religião de Caim? Fazer do jeito dele. Ele fez do jeito dele. Não, eu acho, no meu jeito está certo. Eu não preciso fazer o que eles fazem aí, não. É do meu jeito. Quanta gente hoje está seguindo o caminho de Caim? Quanta gente você vai falar da palavra de Deus, ele não concordo com isso. Eu acho que isso está ultrapassado. E ele quer fazer do jeito dele, do jeito que está na cabeça dele. A pessoa criou a religião dela. E não obedece à autoridade, não se submete à autoridade aos pais, não se submete a líderes espirituais, não aceita ser ensinado, corrigido, mentorado, pastoreado, porque já criou a sua religião pessoal, fazer do seu jeito. É o chamado caminho de Caim. E sabe qual é o resultado de fazer parte dessa religião? O caminho de Caim? Caim, o crente Caim, vamos chamar assim de crente Caim, né? O crente Caim, ele, ao invés de aprender com Abel, ao invés de pegar o exemplo de Abel, o que ele faz? Ele mata Abel, ou seja, ele mata quem está fazendo certo, ele mata quem está fazendo bem feito. Ele não se submete, ele não quer aprender a fazer direito. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que não têm humildade para aprender, tem pessoas que não têm humildade para ouvir um bom conselho, para mudar de vida, mas ele prefere ir lá e matar quem está fazendo certo. Ele prefere matar, falar mal, caluniar de quem está fazendo mais e melhor do que ele. Ao invés de aprender, ele prefere matar. Cuidado com o espírito de Caim. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo. Eu peço agora o seu apoio, deixando aí o seu joinha, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal
e deixando aí o seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.